Ok, pessoal, retomando. Então, construímos aqui, ó, tabela. A partir de agora, vamos chamar de tabela, né? Então, tabela contato, tabela status e tabela agenda, ok? Antes da gente gerar o nosso relacionamento, tá? Antes de gerar o nosso relacionamento, aliás, dá pra gente gerar agora. Então, vamos fechar aqui, ó. Fecha todo mundo. A gente vem para cá, ferramentas de banco de dados. Ferramenta de banco de dados. E nós temos aqui relações, tá? Clica aqui em relações. Se aparecer essas relações aqui, que são as relações default, né? Mostrar tabelas, né? É porque talvez o meu aqui deve estar marcado. Deixa eu fechar aqui o meu. Ó, objetos ocultos, pronto. Ok. Continua, né? Problema não. Fica lá embaixo. Isso aqui é do próprio Axis, tá? Não faz nenhuma relação com as nossas tabelas, não. Ok. Se porventura um de vocês aparecer essa tabelinha aqui, foi? Mostrar a tabela? Beleza. Aqui, ó, ferramentas, relações. Apareceu essa, mostrar a tabela? Pronto. Pronto, mostra a tabela, então você coloca lá, ó, agenda, adicionar, contato, adicionar, status, adicionar. Legal? Fechou. Beleza. Bom. Tem outra forma de chegar a nossa, outra forma de chegar aí sem ser por essa parte de ferramenta, relações. Era para ter aqui. Nas versões antigas tinha relações aqui. Já relações, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então já temos aqui as nossas tabelas. Já sabemos quem são as chaves primárias, que vão virar as chaves estrangeiras, tá? Então vamos lá. Na tabela agenda, eu tenho o campo, o atributo, né, o campo agenda contato, que vai receber as informações que vem lá da tabela contato ID, ok? Bom, com relação às relações, tem algumas coisinhas que é interessante a gente saber. E eu vou explicar agora na hora que a gente for montar. Tá? Então, quando você fizer isso aqui, ó, clique em cima do Cont ID da tabela contato, ó, vê que ele se movimenta, tá vendo? Ó? Você vai arrastar e soltar em cima do campo contato. Solta. Isso. Quando você soltar, ele vai abrir essa tela chamada editar relações. Tudo bem? Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Mas como o nosso objetivo aqui é aprender a criar os relacionamentos, e você vai utilizar ou não, fica a critério de vocês, ok? Então vamos lá. Eu chamei aqui o Cont ID, joguei em cima do agenda contato, apareceu a tela de editar relações, e a gente vai definir. Ele já diz assim, ó, tabela consulta do lado, tabela contato. Vai fazer relação com a tabela ou consulta relacionada, tabela agenda. Confere os dois campos? Confere, né? Então, o contato ID vai ser armazenado no contato agenda. Outra questão. Esse agenda contato poderia ser o mesmo nome lá da tabela contato? Poderia. Não tem problema nenhum. Tá? Eu aqui particularmente não gosto. Prefiro que todo mundo mantenha a mesma
a mesma característica da tabela para que facilite o nosso trabalho lá na frente. Tá ok? Mas não tem problema nenhum em ser o mesmo nome. Tem gente até que prefere para não se perder. Ah, esse campo é a FK, só que é a PK lá na outra, né? Mas tudo bem. Então, até aqui tudo bem. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai me dar 3 opções. Ele já está marcando aqui para mim, ó, relação 1 para muitos. Tá? Beleza, show de bola. O que é integridade? Isso aqui é interessante. E esse é um outro ponto que ele é uma faca de 2 legumes. Já ouviram falar disso aí? A faca de 2 legumes? Então, a faca aqui de 2 legumes é o seguinte. Para que existe o relacionamento? Para poder fazer com que as entidades se comuniquem de uma forma rápida e certa. Dentro das características do relacionamento, existe as integridades referenciais. Ok? O que é isso? Olha só o que é que ele disponibiliza para a gente. Propagação da atualização dos campos relacionados e a propagação da exclusão dos registros. Significa dizer o seguinte, que se você tem essas tabelas marcadas com impor, integridade referencial e com tudo isso aqui marcado, vai acontecer simplesmente o seguinte. Se eu apagar um registro aqui na tabela contato, ele vai se propagar e apagar qualquer registro que exista dele lá na agenda. Eu não quero. Tá certo? Tipo, isso aqui é um agendamento de uma clínica médica. Aí a Cris não vai ser mais a minha cliente, ela não vai mais participar, não vai vir mais à minha clínica. Já avisou, ó, não veio mais aqui. Aí o dono da clínica diz, ó, exclua o nome da Cris da minha agenda. Ela vai lá e exclui o contato. Quando ela excluiu o contato, acabou-se todo o histórico que existia. Ele não tem mais histórico, porque a opção de integridade referencial está marcada e o propagar exclusão também. Então, onde tiver contato dele, ele vai ser excluído. As linhas vão ser excluídas. Tá ok? E a atualização é da mesma forma. Se eu fizer qualquer atualização no meu registro primário, lá na chave primária, ele vai propagar as atualizações para os outros campos. Ok? Então, isso aqui é interessante? É. Agora, isso aqui tem que ter muito cuidado quando for feito, para que você não corra esse tipo de risco. Tá certo? Mas assim, eu estou só mostrando que existe essas integridades referenciais. Eu posso não marcar isso aqui e deixar somente a integridade referencial. O que é que a integridade referencial vai me garantir? Vai me garantir que eu vou ter sempre um único registro válido nas minhas tabelas relacionadas. Exemplo, eu nunca vou ter na tabela agenda um contato que não exista na tabela contato. Tá? Não tem como. Eu não posso ter, por exemplo, o Plínio, ele não existe na minha tabela contato. Como é que eu posso ter um agendamento para ele? Tá? Se eu não tiver relacionamento e não tiver integridade referencial, eu posso ter. Aí a secretária vai lá e faz o agendamento do Plínio. Sem haver isso. Tá ok? Agora, se eu tiver integridade referencial marcada, habilitada, eu não posso ter agendamento sem contato. Claro? Ficou claro isso? Ou seja, eu não posso. Tem que ter, tem que existir. Da mesma forma que eu não posso ter um status. Vamos imaginar. Status eu tenho aqui aguardando e status cancelado. Só que, por exemplo, na hora a pessoa lá criou um status chamado em atendimento. Só que esse em atendimento não está na minha tabela status. Não está. E aí, eu posso fazer esse tipo de inserção? Eu posso inserir lá o status em atendimento? Se tiver com referencial, integridade referencial marcado, não posso. Porque eu só vou poder inserir se tiver aqui. Tudo bem? Então, a integridade referencial serve para isso. Para impedir esse tipo de desigualdade
tá certo? Entre as entidades relacionadas. Todas elas têm que ser idênticas, tudo bem? Sendo assim, eu vou marcar somente integridade referencial, para manter essa estrutura. Existe aqui o tipo de junção, mas eu não vou falar nele agora não, tá? Então, vou criar. Posso criar todas as relações já de uma vez aqui, né? Se for da mesma. Certo? Se tiver mais de uma daquelas duas que você já está fazendo a relação. Agora eu vou fazer status. Da mesma forma, ó. Vou clicar aqui no ST status e vou soltar em cima aqui do... Já apareceu uma mensagem assim, ó. O mecanismo de banco de dados não pode bloquear a tabela DB agenda, pois ela está sendo usada por... Certo, vamos criar aqui. Então, STID em cima de agenda status. Então é a mesma coisa, integridade referencial, um para muitos, criar. Show de bola. Então quer dizer o seguinte, que a partir desse momento, essa relação está criada e eu não vou ter contatos, tá? Eu não vou ter contatos que não possam ser integrados aqui na agenda e vice-versa. Ok? Ou seja, de uma forma mais simples para entender, eu não posso ter contatos, agendamento, de contatos inexistentes. Beleza? Feito isso, é só salvar. Clica aqui no salvar. Ele não vai pedir nome nem nada, ele simplesmente faz o salvamento. Fechou. Até aqui tudo bem? Legal. Vamos preencher essas nossas tabelas manualmente, tá? Então, o primeiro que a gente vai preencher aqui é a status. Pronto. Tabela status. Então, a tabela status vai ter um... Observa que ele tem aqui, ó, novo, não é assim? Novo. Aqui tem uma estrelinha que está indicando que é um campo novo. Eu vou cadastrar um novo registro, tá? Esse novo registro aqui eu vou chamar de... aguardando. Quando você terminar, eu quero fazer um novo registro. Pode colocar só a setinha para baixo. Ele já desce. E já fica em ponto de bala para você fazer o próximo. O próximo vai ser, por exemplo, cancelado. Próximo. Em atendimento. E o próximo seria concluído. Vamos ter aqui 4 tipos de status. Beleza? Vê para mim se o de vocês apareceu esse mais aqui, ó, nessa lateral. Apareceu? Clica nele, ó. O que foi que apareceu aí? Isso aqui a gente chama de subfolha. Ele já está mostrando a relação que a tabela status já tem com a tabela agenda. Só que como não tem nada, então ele não vai mostrar nada. Tá ok? Beleza? Então já temos aqui, ó, status, aguardando, cancelado, em atendimento e concluído. Tudo bem? Beleza. Fechou. Ele vai perguntar se eu quero salvar o layout, tanto faz. O layout é a estrutura física, tá? Porque os dados já foram gravados. Vou aqui para o contato. Tá? Ok. Contato. Aí aqui no contato, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Aqui embaixo a gente tem a barra de navegação, onde você tem, ó, primeiro registro, registro anterior, aqui ele tem a contagem da quantidade de registros, próximo registro e último registro. E esse aqui é o novo. Tá certo?
aqui eu vou ter um campo para pesquisar, onde eu posso pesquisar qualquer informação dentro dessa minha tabela. Ok? Beleza. Do jeito que está aqui, a gente vai só cadastrar os nossos contatos. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o Ciclano da Silva. Vê para mim se o Data Cadastro apareceu aqui esse calendário. Apareceu? Significa... Isso aqui... Pronto, isso aqui já é desde a versão do 2007. 2007 para cá já tem esse Date Picker, tá? As versões anteriores não tinha. Date Picker. Date Picker. Date Picker. Date Picker. É porque ele é um pegador de data. Acostume-se com esses termos bonitos. Ou a gente escolhe a data, tá certo? Ou você digita. Então, hoje é o quê? 24. 24 do 9, né? Aí já faz a máscara lá, né? Já era... Ah, eu acho que a gente tirou a máscara. Mas a gente pode colocar. Aqui não vai fazer... Certo? Telefone. Hã? Eu acho que a gente tinha removido, não? De qualquer forma, aqui também não vai fazer tanta diferença porque você tem o calendário, né? Você tem um Date Picker aqui para você fazer a escolha da data, certo? Telefone. O telefone apareceu aí, a máscara não apareceu? Pronto, aí você vai e faz aí o cadastramento e o e-mail. Certo? Mais um. Vamos criar aqui mais uns 2. O telefone lá, tu colocou a máscara começando com 85 lá, né? Não. Aí já veio 85 direto. Não. É vazio. Por exemplo, pode ser 88. Não, tá, mas aqui eu queria colocar a máscara. Ah, sim. Não, aí ele vem padrão. Aí ele vem padrão. Mas se eu quiser mudar o padrão, eu não consigo. Não. Por isso que o ideal é que você coloque os coringas que permita você digitar qualquer valor. Observe um detalhe. O coringa que tu fala qual é o coringa, não? É o 9. Eu coloquei o 9 lá, agora ele não deixa eu tirar o 9. Ó, eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Enquanto você estiver no modo de edição, veja que aparece esse lápis aqui, estão vendo? Nunca esqueçam de, quando você concluir a edição, certo? Que aqui eu estou no modo de edição, eu posso alterar qualquer coisa. Concluiu a edição, saia da edição. Nunca fique com esse lápis aqui, no modo de edição, ok? Sempre saia, tá? Porque se tiver qualquer problema de interrupção de rede, falha, ele não vai registrar, tá certo? Então você faz a edição, preenche, salva, tá? O salvar, na verdade, é simplesmente mudar de campo. Ele já grava aquela informação. Pronto, editei, aí diz que eu vou salvar. É isso? O salvar é só isso. Mudou, ó. Mudou de campo. Mudou de linha, na verdade. Ele já salva. Ele já faz a gravação. Ok?
Vamos gravar aqui mais um só. Então, por exemplo, vou botar esse cara aqui. Final do curso tem prova para saber escrever esse nome, viu? Eu fui lá na data, aí eu botei a máscara da data. Quando eu botei, não apareceu mais o date picker. Pronto, é porque se você insere a máscara, o date picker não funciona. Isso é bug do Access mesmo. Mas como tem um date picker, dificilmente a gente vai atribuir Agora, assim, a máscara. Tipo assim, a máscara do telefone lá, tinha botado 85, eu fui lá e troquei para 99, que seria o Coringa. Mas aqui continua com 9, ele não deixa eu substituir. Então vamos ver aqui. Vou botar aqui. Bota a máscara lá, Ah, pronto. Voltamos? Tudo bem, então cadastramos aqui, ó, 3 contatos, ok? Observe que todo mundo aqui também tem a sua ligação, o seu relacionamento com a tabela agenda. Só que a tabela agenda está vazia, concordam? A tabela agenda está vazia. Mas agora nós temos a tabela contato, que já está preenchida. Nós temos a tabela status, que também está preenchida. E agora vai ser a tabela agenda. Ok? Vai ser a tabela agenda. Beleza. Então a gente vai fazer assim. Vou deixar essa aqui, ó, porque eu vou mostrar uma forma e depois eu vou mostrar outra forma. Tá? Então, tabela agenda. Contato. Então, vamos lá. Vou botar aqui o código 3. Código 3. Alguém estava esperando na hora que eu colocasse o código 3 aparecesse o nome do Arnold aqui? Não dá, né? Não dá porque a gente está trabalhando diretamente na tabela. Tá certo? Mas nos formulários a gente consegue fazer isso sim. Tá certo? Beleza. Aí assunto. Reunião do novo filme. Data. Sei lá, 24. Ó, aqui a gente colocou a máscara, então o date picker não aparece. A data tem que ser a mesma do contato, não? É a data que a gente vai agendar. A marcação da Então, por exemplo, então aqui vai ser, por exemplo, 10/10 de 2016. Aqui eu defini a hora, ó. Só que aqui, ó, ela entrou. Aqui era para ter entrado só a hora, né? O teu ficou? Então o meu foi o que eu não coloquei. Então pronto. Então vamos já ajeitar aqui, ó. Eu vou botar aqui o status. 1, né? Tipo assim, aí a máscara estava para a data, né? Então vamos lá, ó. A data dela na hora. Vamos lá, Aí pegou e colocou direto. Ok. Data e hora. Data e hora eu coloquei hora abreviada. Aí lá no carro carregando. Aí, né? Colocou ali a máscara. Vocês colocaram a máscara? Opa. 2.99. Eu tinha colocado também. Eu acho que ele não deixou porque eu tô com as tabelas abertas. Fabiano não. Fecha aqui. Salva.
Aí. Tudo bem, voltando aqui. Então eu já defini aqui a máscara, ó. A máscara aqui. Só que quando eu coloco essa máscara aqui, vamos supor aqui, ó. 19h30. Código 1. Código 1 é o aguardando. Tá certo? Detalhe, como a gente está fazendo dentro da tabela, então a gente está meio aqui perdido, então tem que ter esses códigos aqui, tá certo? Mas numa aplicação real, não vai haver essa necessidade, porque você vai ter lá uma combo box, onde você vai puxar os códigos e ele já vai fazer a inserção. Tá ok? Vamos fazer aqui mais um, ó. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o contato 2. E a gente vai preencher aqui o que seria o assunto da reunião dele. Então, reunião não, sei lá, entrevista de emprego. Aí a entrevista de emprego vai ser no dia 15/10 de 2016, certo? Às 13 horas. Status 1. Certo? Aí Aquele agenda de status aí que tu botou 1 e 1. Aqui, ó. Aguardando, ó. Ah, tá certo. Status 1. Debaixo da tabela, né? Aí o Schwarzenegger aqui, ele vai ter uma... Coloquei 3. Reunião. Reunião para definir negócios. Vai ser no dia 30/9/2016. Às 20 horas. Também aguardando. E assim vai. Tá certo? Olha só o que a gente fez aqui. Então, só para ter a certeza. Aqui é o contato, né? Aqui são os status. Pois é. Ou seja, então ele tá de acordo com a nossa estrutura, né? Se bem que lá no nosso modelo, ele pode ter nenhum ou muitos, né? Então, na minha agenda, eu posso não ter nenhum contato, ou um contato, ou muitos, né? De agendamento. Então, vamos lá. Aqui na tabela status, que já faz a relação com a tabela agenda, na hora que eu puxar aqui, ó, ele já puxa quem são os registros lá na tabela agenda que estão nesse status 1, ó, que estão relacionados ao status 1, que são os únicos 3, né? Os outros, ó, vazio, não tem ninguém, certo? A mesma coisa aqui, ó, no meu cliente. Cliente 1, não tem ninguém. Cliente 2, ou contato, né? O contato aqui, ó, tem uma entrevista de emprego no dia 10, dia 15/10. E o contato Arnold Schwarzenegger tem 2 agendamentos. Beleza? Tem 2 agendamentos. Então, isso aqui é uma forma. Tá? E essa tabela, do jeito que nós fizemos aqui, é a forma que nós vamos utilizar. Tá? É claro que no dia a dia a gente vai utilizar o formulário para poder inserir esses dados, tá? E inserir os dados e colocar a data, colocar a hora, tá? Inserir as opções de status.
A gente não vai ter que ficar decorando o código. A gente vai lá, puxa o código. Tudo bem? Pessoal, até aqui tudo bem? Tranquilos? Beleza. Deixa eu só fechar aqui. Salvar layout, pode salvar. Eu vou fazer o seguinte. Do jeito que está aqui. Pronto. Seguinte, eu fiz o seguinte. Eu copiei essa tabela agenda, tá? Copiei e colei. E quando eu colei, eu chamei ela de tabela agenda 1, tá? Só para mostrar para vocês o seguinte. Essa tabela agenda 1 não tem relacionamento, tá? Se eu for olhar aqui nas minhas ferramentas de banco de dados, relações, a tabela agenda 1 não existe relacionamento com nenhuma das outras tabelas. Beleza? Mas não quer dizer que eu não possa fazer o relacionamento. Então eu vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer esse relacionamento. Tá? Então essa outra forma é da seguinte forma. Eu vou aqui para modo de estrutura e vou fazer o seguinte. Contato. Esse contato, aqui no Access, ele me dá uma opção que ela é interessante. Mas como a gente utiliza 100% do tempo formulários, ele cai em desuso. Mas eu vou mostrar para vocês porque pode ser que vocês talvez usem muito mais tabelas do que formulários, mas quando aprender a usar formulário, vão preferir usar mais formulário. E as tabelas vão ficar realmente porque tem que ser feito, só armazenamento. Tá? Assistente de pesquisa. O que é que ele vai fazer? O assistente de pesquisa, ele vai propiciar uma combo box, uma lista de escolhas, que vai facilitar as inserções. Então ele vai fazer o seguinte, ó. Eu posso digitar os valores que vai aparecer, ou eu posso puxar de outro local. É o que eu vou fazer, eu vou puxar de uma tabela. Então, vou avançar. A tabela que eu quero é contato, ó, que é para encaixar aqui. Aí ele me dá aqui todos os campos, né? Eu quero ID e nome. Pá, pá. Vou até botar e-mail. E-mail. Avanço. Aqui eu vou colocar todo mundo aqui como de ordem alfabética, crescente. Avança. E olha só o que é que ele mostra para mim. Ele mostra o nome, o ID e o e-mail. Beleza? Só que tem um detalhe. A única informação que eu quero que ele armazene para mim é o código. Esses outros eu não quero que ele armazene, embora eu possa pedir. Tá? Avança. Aí ele pergunta, desses campos aqui, qual é aquele que eu quero armazenar? Tem que ser esse aqui, porque o nosso campo lá é número. Tá ok? Tem que ser esse. Então, vai. E ele vai criar um nome. Agenda contato já existe. E dá um ok. A tabela deve ser salva. Salva. Show de bola. Fica meu pedido para você salvar todo o tempo, né? Fica. Ele salva automaticamente. Fica porque você está modificando a estrutura da tabela. Tá? Nessa aba aqui, ó, de pesquisa, ele vai me dar essas opções. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui vai ser 0. Pronto. Vou salvar. E olha só. Certo? Vou fazer a mesma coisa com o status. Então, de novo. Vou pegar aqui o status. Assistente de pesquisa. Vou pegar de uma tabela, confere?
avança, escolho a tabela, avança. No caso aqui eu vou pegar os dois, avança, vou definir aqui uma ordem, avança. Ocultar a chave, eu poderia ocultar, mas eu prefiro ocultar manualmente. Então, ocultar manualmente é apenas tirar o tamanho dela. Então, eu prefiro exibir, tá? Avança. Lembrando que você tem que escolher o campo que vai ser vinculado. Então, o campo que vai ser vinculado tem que ser o mesmo tipo. Então, por isso que aqui é número e aqui é número. Avança. E aqui vai ter o rótulo, né? Salva. Campo de pesquisa. Aqui. Deixa. Do 0 o que ele faz? Não aparecia aí o código. O zero na verdade é o seguinte. Significa que é o tamanho. Eu estou dizendo que o tamanho dele é 0. Então ele não vai aparecer para mim. É como se ele ficasse oculto. Mas é uma coluna do código que não vai aparecer para mim. Que não vai aparecer para mim. Vai aparecer só o nome status. Tá? Geral. Salva novamente. Pronto. É a agenda 1. Tá? Então, ó. Vamos imaginar que é o ciclano aqui. Entrevista de emprego. Dia 15/9/2016. Às 16h30. Mais ou menos. Na verdade, por dentro ele está fazendo uma consulta. Exato. Concluído. Certo? Por dentro ele é uma consulta. Esse campo ele vai lá na tabela, faz uma consulta desse item que eu estou pegando e traz para mim. Que não deixa de ser uma relação. Só que eu não fiz uma relação explícita. Tá certo? Agora, essa estrutura do jeito que está aqui, ela não é muito usual, tá? Não é muito usual. Porque aí você tem que olhar um a um, né? Se tem um tabelão gigante, você vai ter que, para pesquisar, você pesquisa meio que um a um. Pois é. Então, na verdade, o que acontece? Esse tipo de cadastro, do jeito que eu estou mostrando, ele é feito normalmente por meio de uma tela, por meio de um formulário. Ele é usado não para o nome, eu acho, não para o contato, mas para o status. Entendeu? Também. Para ser um volume menor, entendeu? Não, mas vai ser o mesmo princípio para os dois. Tá certo? Vai ser o mesmo princípio para os dois. Ao mesmo tempo que você usa esse assistente, ele cria a relação, né? Ele cria uma relação, só que a relação é implícita, tá? Se eu vier para cá, ó, eu não tenho a relação. Mas se eu puxar o agendamento para cá, ele mostra que tem uma relação. Se eu jogar ele para cá, sim, ó. Tá? Porque ele faz por trás, né? Ele faz pelo background. Tá ok? Eu não precisei fazer isso aqui. Tá? Aí o que é que vai acontecer? Quando eu digo para vocês que isso aqui não é muito usual, não é muito usual em tabela. Ou seja, a tabela ela tem que ser simples o possível. No formulário, sim, que é o mais comum. Você está acostumado a ver isso em formulário. Tá certo? Lá nos formulários você consegue chegar lá e escolher, ó. Esse aqui agora está em atendimento. Certo? E fazer esse tipo aqui de manipulação. Mas O cadastro é feito no formulário, né? que na verdade o que vai ser armazenado? Só as informações principais. Que no caso, aqui vai ser armazenado os códigos. Código do contato e código do status. Tá ok? Então, eu estou só mostrando que é uma outra forma. Tá? Que se necessário, você já pode utilizar. Tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa em cima disso aqui. Tem umas besteirinhas que dá pra gente ver aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser colocar esse pessoal aqui, ó, para maiúsculo, ou seja, eu digitei minúsculo, né?
também tem esse detalhe. Eu posso fazer isso aqui. Vamos lá na... Eu estou na agenda 1. Tá, vou usar a agenda de vocês, tá? Agenda normal. Porque isso aqui é o que realmente vai interessar. Tá certo? São os códigos. Então, na agenda, modo de design, assunto. Vem aqui para formato, faz só isso aqui, ó. Coloca o sinalzinho de maior. Na hora que você coloca o sinalzinho de maior, salva. Certo? Isso aqui é interessante. Você pode colocar essa regra já na própria tabela. Então você não se preocupa se o cara vai digitar maiúsculo ou minúsculo. Sempre vai aparecer maiúsculo. Quando eu abrir aqui, TV Agenda, fica aparecendo mais. Uma AG contato. Ah, aqui ele perdeu. Aqui ele perdeu porque nós criamos uma outra. Ó, eu vou tirar esse cara daqui. No meu caso, né? Hã? O mais que faz na TV contato, né? Aqui, ó. Qual o formato lá para ficar maiúsculo, né? Em qual tabela? Eu coloquei lá na agenda. Certo? Que... Tabela agenda. Pronto. Ó. Certo? Mas aqui você pode fazer também da mesma forma. Certo? Ó. Aqui você pode fazer da mesma forma. Estrutura. Nome. É só colocar o sinalzinho maior. Tá? Esses atributos aqui, só retomando aqui, deixa eu só mostrar... Né? Então é o seguinte, ó. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui como é que como é que gera os formulários de forma rápida pelo assistente. Detalhe, eu vou mostrar só hoje, porque nós vamos trabalhar com o formulário, mas no modo de design. A gente vai construir os formulários, tá? Mas só para a gente poder ver como é que ficaria. Então, por exemplo, status, eu posso simplesmente selecionar a tabela, vir aqui na aba criar e escolher aqui, ó, eu tenho várias opções para formulário, tá vendo? Ó? Já tenho formulário, design, que é o que a gente vai fazer, tem um formulário em branco, que serve de nada, porque você tem que vir para cá para o design. Aí você tem aqui, ó, assistente, aí você tem aqui, ó, vários modelos, tá ok? Se eu clicar nesse cara aqui, ó, ele gera para mim já o formulário. Certo? Ó. Não, de formulário. Vou fazer de novo. Selecionei, ó. Venho para cá criar e vou clicar aqui, ó, formulário. Formulário. Para cá é relatório, é formulário. Ok? Só o formulário. Clica no formulário. Esse formulário aqui é formulário de inserção de informação? Não? É onde eu vou... Isso, é onde você vai inserir as informações. Então é um facilitador para você não ficar mexendo como a gente estava como fez agora na aula. Exato. Na verdade, não se mexe nas tabelas diretamente. Certo? Então, depois que você cria isso aqui, ó, a gente pode só fazer o ajuste, ó. Tamanho. Faz aqui. Cadastro por item. Certo? Fica aparecendo uma tabela embaixo, eu posso tirar ela com O teu apareceu uma tabela embaixo? a tabelazinha, AG contato, a tabela do status. Ah, deixa eu ver aqui. É porque talvez o meu não estava relacionado. Deixa eu ver aqui. Isso, o meu não estava relacionado. Então é... Agenda. Isso. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu. Ah, ele gerou isso aqui, né?
Então pronto, eu não quero gerar isso aqui agora não. Então cancela aí sem salvar. Eu vou gerar aqui, ó. Assistente. Pronto. Assistente de formulário. Aí ele já aparece aqui, ó. Tabela, status. Você joga aqui os dois para cá. Avança. Aqui você tem formas, né? O formato. Vou deixar aqui. Hã? Joguei os dois campos. Certo? Tem tabela, formulário. Vou deixar aqui justificado, tá? Justificado. Avança. Aí ele pergunta qual o título, né? Eu vou deixar apenas status. E concluir. Pronto. Aí ele ficou. Deu certo? Ó, ficou assim? Não? Ficou? Pronto. Para ajustar isso aqui, você vem para cá, ó. Modo de exibição de layout. Modo de exibição de layout. Aí eu consigo fazer isso aqui, ó. Tá? Dá uma reduzida. Salva e volta para o modo formulário. Pelo menos para dar uma redução. Tá? Observem aqui o seguinte, ó. Estão vendo que eu tenho aqui de 1 de 4? Eu tenho um registro chamado aguardando. Se eu clicar aqui, ó, no avançar, eu tenho o segundo registro cancelado, terceiro e o quarto. Então eu posso navegar facilmente entre os meus registros, ok? Qual seria um outro tipo de status? Eu tenho aguardando, cancelado, em atendimento, concluído. Que seria um outro tipo de status? Deixa eu ver. Adiado, né? Fora de hora. Beleza. Como é que eu vou fazer? Eu quero fazer isso aqui. Eu quero cadastrar um novo status. Então eu faço isso aqui, ó. Clico nesse botãozinho que tem bem aqui, com essa estrelinha, chamado novo registro. Clico nele. Aqui em cima aparece novo. Clica no campo status. E eu vou colocar aqui o meu fora de hora. Pronto. Verifica se o teu está aparecendo no modo formulário ou esse modo aqui. Modo formulário. Clica nele. Modo formulário. Pronto. Não? Virei. Automático. Ó. Quando você estiver digitando aqui, veja novamente que aparece o lápis. Então esse lápis aqui, ele está marcando o quê? Que você está no modo de edição. Então quando você concluir, terminei. O que é que eu faço? Se você fizer isso aqui, ó, não vai acontecer nada. Porque ele está no mesmo registro. Tá? Você pode fazer o seguinte, você pode voltar, ó, para o registro anterior, que ele já vai ter registrado, já vai ter gravado. Certo? Por quê? Porque aqui a gente não tem um botão salvar ainda. Né? A gente não criou a nossa estrutura. Mas mesmo assim, se você botar o registro anterior para frente e vou tentar salvar, ele pede para você salvar. Não. Ó, eu acabei de cadastrar, aí voltei aqui para trás, né? Estou concluindo agora e voltei de novo. Não, ele deve estar salvando o layout da tua tela. Ah, tá. Aí eu peguei e vou fechar. Aí ele pega, ó, desejo salvar alterações feitas no design do formulário. Justo, no design. Salvou, exatamente. Tá? É isso que vocês têm que entender.
toda vida vocês gravam informação diretamente na tabela. Pá, informação correta ou informação errada. Ela vai ser gravada. Tá certo? Isso também é um detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que quando a gente for fazer as estruturas, normalmente a gente, naquelas tabelas que não tem tanto problema, você grava direto. Naquelas tabelas que são um pouco mais complicadinhas, você pode armazenar tudo no formulário e depois gravar na tabela. Depois que você validar, depois que tiver tudo correto. Tá certo? Beleza, já que eu criei aqui o status, vamos só olhar aqui na tabela status, para ver se o outro status realmente foi cadastrado. Existe? Ó, beleza, né? Foi cadastrado. Vou fazer a mesma coisa com a tabela contato. Só que eu vou fazer aqui, tabela contato vai ser aqui no assistente de novo. Assistente formulário. Você manda todos os campos. Avança. Vou usar justificado aqui novamente. Com a tabela aberta, professor, e eu crio um novo status, ele não atualiza lá na tabela, porque... Aí você vai ter que atualizar. Ferramenta de banco de dados, atualizar. Porque também normalmente a gente não faz com ela aberta. As tabelas nunca ficam abertas. Avança. Tabela contato. Né? Tanto é que eu não estou nem me preocupando com muito detalhe aqui. Porque depois a gente vai trabalhar isso aqui manualmente. Contato, concluir. Pronto. Aqui é só para a gente poder fazer esse... Isso aqui a gente pode reduzir. Isso aqui a gente pode reduzir. Cadastro, fone, ó. Fone ficou muito grande, né? Só para dar um layout mais ou menos, tá? Porque na verdade, quando a gente for fazer o formulário, construir o formulário, a gente vai definir os campos, posição, tudo bonitinho. Salva, módulo de exibição. Novamente, ó, do jeito que eu disse, ó, eu tenho 3 registros. Então aqui eu tenho, ó, a facilidade de navegação, ó. Ok? Deixa eu ver aqui quem é o Beltrano. Pronto. Pronto. Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, ó. Todo mundo conseguiu criar esse formuláriozinho aqui? Pronto. Eu tenho 3 registros, mas digamos que eu quero buscar um deles rapidamente. Exemplo, eu quero buscar o Beltrano. Então, o formulário do Access me permite eu fazer esse tipo de situação. Então, ele me dá aqui um campo de pesquisa, onde ele pode pesquisar qualquer coisa em qualquer campo, dentro daquele formulário. Então, se eu digitar, por exemplo, Beltrano, ele já vai automaticamente buscar se existe alguma relação, algum correspondente àquele valor que eu estou digitando, tudo bem? Então, ele já localiza para mim, tá certo? É claro que isso aqui, no formulário decente, né, não vai haver, porque vai existir uma estrutura de pesquisa específica que você vai criar para pesquisar os seus campos, ok? Os seus registros, tudo bem? Aqui também da mesma forma. Se eu quiser criar um novo registro, eu clico aqui, ó, novo registro. Nome vai ser o seu José Soares Monteiro de Orleança e Bragança de Souza
Pinto. Data de cadastro, aí, data de cadastro. Telefone do cara. Ó, veja que a gente já definiu a máscara de entrada lá na tabela e ele já incorporou, tá? E o e-mail, né? Então vai ser sjsmobs pinto @hotmail.com, certo? Do jeito que eu estou aqui, ó, se eu teclar um tab, ele vai para o próximo registro em branco. E se eu teclar um shift tab, ele volta para o meu registro anterior, ok? E ele vai, ó, tirar o lápis, então ele já vai ter gravado aquela minha informação. Tudo bem aqui? Então eu vou ter 4 registros. Certo? Ok. Eu não vou fazer o da agenda, porque o da agenda ele ia ficar muito estranho, né? Porque ele vai ficar assim, ó. Com esse 3, esse 2, né? Só os códigos. Tá certo? Mas eu só quis mostrar para vocês o quanto rápido é para gerar isso aqui, tá? Deixa eu ver se dá para gerar, sabe o quê? Vou pegar aqui a agenda. Só para vocês verem. Dá para eu gerar o relatório. Por data. Eu criei um contato lá pelo formulário e não foi lá para a tabela de contato. Então ele não gravou. Mas eu já saí gravando. Ele está criado no formulário de contato. Mas ele está com o ID 5 aqui, por exemplo, com a ID 5, mas ele não foi para a tabela de contato. Mas ele não gravou. Se não está na tabela, ele não gravou. Certo? Ó, criei aqui um relatório. Beleza, então... Oi. Só esse relatório, como é que vai criar esse relatório? De novo. Vou fechar aqui. Selecionei, ó. Vou pegar o contato. Contato. Ele vai pelo contato? Não, eu escolho a tabela. Certo, eu escolhi a agenda, vai. Pronto, agenda. É porque o contato fica mais bonitinho ali. Contato. Eu venho para cá, ó. Assistente de relatório. Assistente de relatório. Clica cá, joga todo mundo para cá. Avançar. Aqui você escolhe quem você quer. Por exemplo, eu quero que venha o nome lá em cima, ó. Tá? E o restante dos dados aqui embaixo. Não, o design você vai construir na mão. Pronto. Aí aqui avança, define aqui o que é que vai ser, ó. Não, isso aqui não precisa. Aqui tem os níveis, tal. Isso aqui a gente vai ver ainda. Contato, aí eu tiro aqui, ó. E concluir. Ó. Certo? Ele cria aqui, ó. Beleza? Tudo bem? Tranquilos? Então, meninos, por hoje é só.